Olá, aluno. Agora nós vamos falar sobre o equipamento, sobre a ponte rolante. Vamos conhecer um pouquinho desse equipamento. Por que um pouquinho? Porque o equipamento nós só vamos conhecê-lo de fato quando nós estivermos na aula prática. Você vai ver que existem diversos tipos de equipamento. Então, a gente vai fazer uma breve explicação e o aprofundamento se dará no equipamento no qual você vai fazer a sua atividade prática ou seu curso prático. Nós temos alguns tipos de ponte rolante. Nós temos a ponte rolante dupla viga, que é aquela ponte rolante que tem duas vigas. Nós temos a ponte rolante univiga, que é quando ela tem uma viga apenas. Nós temos o pórtico rolante. O pórtico é uma ponte rolante na qual toda a estrutura dela vai ser fabricada. Uma ponte rolante comum, ela sempre fica apoiada em vigas que já são fabricadas no próprio pavilhão ou que são feitas após, mas elas ficam presas no pavilhão. Já o pórtico, toda a estrutura de sustentação do pórtico, ele se desloca junto com a ponte rolante. Então nós vamos ter uma ponte rolante que a estrutura dela toda vai se deslocar, inclusive a sua coluna de sustentação. Nós temos a ponte rolante tipo braço giratório, popular que a gente conhece também como girafinha, e os componentes da ponte rolante, né, os principais que vocês precisam conhecer superficialmente aqui e um pouquinho mais aprofundado no dia da aula prática. Nós temos então o painel elétrico da ponte rolante, o alimentador do trolley. Então, o painel elétrico é o painel onde vai concentrar todo o equipamento elétrico da ponte rolante, a alimentação elétrica da ponte rolante, e os cabos de alimentação são os cabos que vão levar energia para o equipamento. Nós temos a viga principal, que são as duas vigas, no caso de uma ponte rolante dupla viga ou a viga única, que vai dar sustentação para o carrinho. O carrinho também é conhecido como trolley. O trolley ou carrinho, ele vai fazer o deslocamento lateral da peça na qual nós vamos fazer o içamento. Nós temos também a cabeceira da ponte rolante, que é aquele local onde vai sustentar a ponte rolante em cima do trilho. Nós temos também o batedor, que vai fazer com que a ponte rolante, quando ela chega no fim de curso, ela bata lá no limitador. Se não tiver o batedor, a ponte rolante vai bater o ferro com o ferro. E se não tiver o limitador de fim de curso também, a ponte rolante vai sair do trilho. E nós temos também o cabo de aço, o moitão e o gancho. Já vamos explicar o que é o gancho, o que é o moitão. Além também do controle de comando, que pode ser um controle por cabo ou pode ser um controle por rádio, frequência. Controle sem fio, que na minha opinião de técnico é o melhor controle que tem por questão de segurança. O controle de cabo, muitas vezes o operador fica muito próximo da peça que está içada. Já o controle sem fio, o operador consegue manter uma distância adequada para estar operando a ponte rolante com segurança. Todo equipamento, toda ponte rolante tem um limite de carga. Essa carga é dada já no cálculo de construção da ponte rolante. Todo equipamento de elevação, transporte de materiais tem uma capacidade máxima. E a NR11, só lembrando, ela diz que todo equipamento tem que ser indicado a carga máxima de trabalho permitida. E na ponte rolante não é diferente. Nós temos que indicar lá na ponte rolante qual é a carga máxima de trabalho da ponte rolante. E essa carga máxima de trabalho ela se dá já na construção do equipamento. Quando nós vimos lá na ponte rolante que ela tem uma capacidade, por exemplo, de 5 toneladas, 8 ou 10 toneladas, essa capacidade é até uma determinada altura. Normalmente ela é até 2 metros de altura, mas depende do equipamento que tem na sua empresa. A forma mais correta de sabermos disso é lermos o manual de instruções da ponte rolante. Quanto maior a elevação da ponte rolante, menor vai ser a capacidade dela. Por exemplo, se a capacidade é 5 toneladas, essas 5 toneladas é até 2 metros de altura. Quanto mais vai elevando a altura da ponte, menor é a capacidade. Não é mais 5 ou 10 toneladas, a capacidade é menor. Então fiquem atentos a esse detalhe. Tá?
quando a gente olha lá na ponte rolante, 5 toneladas, não quer dizer que a gente pode levantar até o limite dela, não, né? A gente tem que tomar cuidado com relação aos limites do equipamento. Assim como nós temos que estar atento ao limite de capacidade da ponte rolante, nós também temos que tomar cuidado para combinar com os componentes que vão fazer também o içamento. Se eu tenho uma ponte rolante para 5 toneladas, o gancho do moitão da ponte não pode ter menos que 5 toneladas, senão a capacidade passa a ser a menor capacidade do sistema. O controle da ponte rolante ele vai variar de modelo para modelo, mas basicamente os sinais e os símbolos que tem neles são iguais. Então ele vai ter um botão de emergência, aquele botãozinho vermelho. Ele vai ter o botão que é responsável por subir e descer a carga. Ele vai ter um botão que é responsável pelo deslocamento lateral, esquerda e direita do trolley, do carrinho. E ele vai ter um botão que é responsável por deslocamento da ponte no sentido fundo e frente do pavilhão ou do local onde ela está instalada. Importante, na hora da prática, você vai perguntar para o instrutor detalhadamente sobre o botão da ponte rolante que você vai operar. Por quê? Cada controle tem uma peculiaridade. Preste muita atenção quando o controle é sem fio, porque a ponte rolante ela tem um sentido de deslocamento, frente e fundo, e isso pode ser invertido quando o controle é sem fio. Então, na hora da prática, se o controle for sem fio, tome esse cuidado. O moitão é aquela peça amarela que vai sustentar o gancho e que também vai sustentar a roldana na qual o cabo de sustentação do equipamento vai correr. Importante também salientar que o gancho ele tem a trava de segurança e essa trava de segurança ela não pode ser removida do local. Os ganchos, seja ele da ponte rolante ou seja ele do equipamento que você vai utilizar também para içamento, ele tem uma relação de carga versus eficiência de acordo com o ângulo que a gente vai pegar a carga. Quando a carga está totalmente no sentido vertical, a eficiência é 100%. Então vamos supor que nós temos um gancho com capacidade para 1000 kg. Se eu pegar uma carga na vertical centralizada no gancho corretamente, ele ainda permanece com uma capacidade de 1000 kg. Agora, se nós pegarmos essa carga na ponta do gancho, o gancho ele vai fazer uma angulação de abertura. Essa angulação de abertura vai fazer com que a eficiência dele seja de 40%. Então, se o meu gancho tem uma capacidade de 1000 kg e eu pego a carga lá na ponta do gancho, com relação ao ângulo de abertura, essa capacidade ela vai cair para 400 kg. Então, a maneira com que nós pegamos a carga, ela também é muito importante para a questão da segurança. O que nós vamos verificar nos ganchos? Verificar o peso da carga que vai ser movimentada. Então, nós temos um gancho que ele tem uma marcação, obrigatoriamente ele tem que ter uma marcação de carga. Então, se ele tem uma marcação para 1 tonelada, a minha carga não pode exceder a 1 tonelada. Nós vamos escolher um gancho, claro, compatível com a carga. Nós vamos verificar as condições do gancho antes da movimentação. O que nós vamos verificar no gancho? Presença de trinca, deformação, desgaste, se a gravação da capacidade está ainda visível. Nós vamos cuidar para não exceder a capacidade da carga. Nunca aplicar solda no gancho. Se o gancho está trincado, ele tem que ser substituído. E não utilizar um gancho sem a trava de segurança. Quais são os pontos críticos do gancho? São aonde vai estar exercendo a maior força, que é na argola e também ali na base do gancho. O gancho com deformação na abertura devido ao excesso de carga, ele não pode ser essa abertura maior que 10% do tamanho original. Vamos supor que o gancho tem uma abertura de 10 centímetros. Se na hora da inspeção nós identificarmos que essa abertura está em 11 centímetros, ele deve ser descartado. Preste atenção, essa regrinha do 10% nós vamos observar em outros componentes também.
Uma outra questão também é com relação ao desgaste. Isso acontece quando no gancho, seja do moitão ou seja no gancho de um acessório que a gente utiliza para içamento de peça, quando nós utilizamos cabo de aço ou corrente, ele pode ter muito atrito e isso gera um desgaste no gancho, como está ali na figura de baixo. Ali na figura de baixo existe um desgaste que é maior que 10% do tamanho do gancho. Então, se o gancho ele tem ali a altura de 10 centímetros e tiver um desgaste de 1 centímetro, nós também devemos fazer o descarte desse gancho. Balancinho é um componente, é um item, um equipamento que nós utilizamos para operar a ponte rolante quando a carga excede o tamanho, por exemplo. Quando uma carga é muito grande, vai ser difícil encontrar o centro de equilíbrio da carga. Então a gente utiliza um balancinho, coloca ali escolhe 2 pontos de ancoragem para sustentar essa peça e aí utiliza esse balancinho. Sempre observando também, o balancinho ele tem uma capacidade de peso, a gente tem que saber qual é a capacidade de peso do balancinho. Se não está marcado, a gente tem que procurar com a manutenção, com a segurança do trabalho, para que eles deixem marcado ali. E também os ganchos e as manilhas que nós vamos utilizar nos balancinhos também tem que seguir a mesma regra do gancho do moitão. Tamanho da abertura, desgaste, observação dos pontos críticos, né? Tudo aquilo que a gente observar no gancho lá da ponte rolante, nós vamos observar também nos ganchos que estão ali no balancinho. Os cabos de aço são utilizados para carga com superfície lisa, oleosa ou escorregadia. Por exemplo, às vezes a gente vai trabalhar com uma carga que é lisa, se nós formos colocar a cinta, pode ser que a cinta vai escorregar, né? Ou então um material abrasivo, um material, né? O cimento, por exemplo, uma pilha de tijolo, se a gente for pegar uma pilha de tijolo e a cinta ficar em atrito com o tijolo, vai rasgar a cinta. Então a gente pode utilizar também cabo de aço. A gente não pode utilizar cabo de aço em material com canto vivo e também não pode utilizar em material com alta temperatura. O cabo de aço ele é dividido em algumas partes, que são a perna, a alma e o arame. O que é o arame? O arame é um fiozinho que, entrelaçado com vários fiozinhos de aço, vai compor uma perna. A perna é um agrupamento de arame torcido do cabo. E a alma é o núcleo do cabo de aço. Então a alma é a parte interna do cabo que realmente vai fazer com que a carga seja suspensa e ele vai aguentar essa carga suspensa. Precisamos observar os defeitos que podem ter nos cabos de aço. Ondulação é quando o cabo de aço fica todo ondulado. Pode ter também o amassamento. Isso ocorre quando o operador esquece o cabo de aço embaixo da carga, quando ele vai deixar ela no chão ou em cima de alguma outra superfície, e aí vai acabar amassando o cabo de aço. Ele pode formar uma gaiola de passarinho. A gaiola de passarinho acontece quando o cabo de aço ele é tensionado e distensionado de maneira rápida. Então, por exemplo, quando a gente pega um equipamento com a ponte rolante e baixa muito rápido, e aí o cabo de aço ele tende a voltar para a posição original e nesse movimento ele vai fazer com que forme como se fosse uma gaiola, vai formar uma área ali menos tensionada do cabo de aço. Ele pode ter uma dobra ou nó, também ele acontece quando ele é manuseado de maneira incorreta. E nós precisamos também ficar atento com o desgaste. De novo, a regrinha dos 10%. Quando o cabo de aço ele tem um desgaste na sua espessura maior que 10%, ele também deve ser descartado. Outros componentes também, nós temos as cintas, né, que elas podem ser de poliéster, sempre identificada com a etiqueta azul, de poliamida, sempre identificado com a etiqueta verde, e cinta de polipropileno, sempre indicado com a etiqueta marrom. Cada material deste vai
ser utilizado de acordo com o tipo de carga ou o tipo de trabalho que nós vamos fazer. Por exemplo, cinta de poliéster, ela tem boa resistência à luz, a calor e a ácidos solventes. Já a cinta de poliamida, ela acumula muita água. Então, em lugar úmido, essa cinta ela vai ficar mais pesada e vai ficar ruim de manuseá-la. E a cinta de polipropileno, ela tem baixa capacidade de carga, mas ela tem boa resistência química. Então, se a gente trabalha com muito produto químico, uma cinta de poliéster, por exemplo, ela pode não resistir por muito tempo. Então, a gente utiliza uma cinta de polipropileno. Elas são dessa maneira: cinta de etiqueta azul ela é 100% poliéster, verde 100% poliamida e etiqueta de cor marrom sempre 100% de polipropileno. A etiqueta de identificação da cinta ela é um item obrigatório do equipamento, do componente. Se não tem na cinta a fita de identificação, a cinta deve sim ser descartada, tá? Porque a fita de identificação ela é um item, ela é um componente de segurança da cinta. Então ela vai trazer o que? Ela vai trazer a capacidade da cinta, ela vai trazer o comprimento da cinta, ela vai trazer ali, por exemplo, o ano de fabricação, o mês e ano de fabricação da cinta, o número de rastreio da cinta, que é muito importante. Vamos supor que uma cinta arrebente e não foi submetida à carga máxima dela, pode ter sido um defeito de fabricação. E nós só saberemos disso se a gente conseguir rastrear essa fabricação lá no fabricante. E para isso eu vou precisar da etiqueta. Ela vai trazer ali qual é o material que é fabricado e também ela vai trazer ali para nós o fator de segurança. O que é o fator de segurança? O fator de segurança é o fator que eu vou utilizar para assegurar com que, para nos assegurar com que o equipamento que eu vou içar com a cinta, ela vai suportar, tá? Então ali, como nós temos no desenho, quando ela é vertical, quando a gente vai pegar uma carga vertical, a cinta ela tem capacidade, nesse caso aqui, para 2.000 kg. Se a gente enforcar a cinta, né, se o operador pegar a cinta e enforcar ela, como está ali na segunda imagenzinha ali, no segundo quadrinho, ela já cai para 1.600. Então isso é muito importante. Quando a gente pega uma cinta e utiliza ela sem enforcar a cinta, ela tem uma capacidade. Quando a gente enforca a cinta, a capacidade diminui. Por quê? Porque naquele ponto de enforcamento vai criar uma tensão e justamente ali vai arrebentar a cinta. Nunca utilize cinta sem proteção se a carga apresentar canto vivo, agudo, cortante ou áspero. Então nós podemos, por exemplo, pegar uma proteção, um pedaço de borracha, um papelão e fazer uma proteção para a cinta, para colocar ela num canto vivo. Não utilizar em temperatura acima de 100 graus. Por quê? Porque ela não vai suportar. Descartar a cinta avariada, danificada ou com sinais de desgastes. Nós vamos ver logo à frente quais são esses sinais de desgastes que a cinta deve ser descartada. E respeitar as formas de elevação conforme os desenhos de uso da etiqueta. Nós precisamos também inspecionar a cinta a cada nova operação. Então, quando a gente for pegar um equipamento para transportar de um lugar para o outro, seja a cinta, seja o cabo ou seja uma corrente, sempre vou inspecionar. Ah, mas eu já inspecionei no início da manhã. Inspeciona de novo. Se eu for pegar essa cinta 10 vezes, inspeciona 10 vezes. Por quê? Porque a gente sabe que o operador muitas vezes ele é cuidadoso, mas o ajudante não é, outra pessoa não cuida, outro operador não cuida, e aí aquela cinta pode estar danificada e ela vai arrebentar justamente aonde a gente tem, e ela vai arrebentar justamente na hora que nós vamos fazer a operação. Evitar utilizar um par de cinta no mesmo gancho. Evitar de utilizar muitas cintas no mesmo gancho. Por quê? Porque quanto mais cinta a gente utilizar, mais ela vai pegar a extremidade do gancho e vai cair lá naquele slide que eu falei para vocês sobre a angulação e a eficiência. Então, quanto mais cinta tiver no gancho, menos eficiente ela vai ser. Posicionar a cinta corretamente. Usar ganchos de apoio com 1 polegada de seção lisa e redonda, no mínimo.
Então os ganchos de apoio, os ganchos têm que ter um apoio liso, né? A cinta de poliéster ela não pode ter contato com um produto químico tipo base. Se a gente tem um produto tipo base na empresa, a gente tem que escolher uma outra cinta, de um outro material, né? Daqueles materiais, daquelas cintas com aquelas cores que a gente viu nos slides anteriores. O que nós vamos inspecionar na cinta? Então, sempre verificar os sinais de desgaste, corte, queimadura, avaria. Para isso, nós vamos estender a cinta numa bancada limpa e lisa e verificar se ela tem cortes. Vamos verificar também os cortes laterais na cinta, né? E também ali na proteção da cinta, ali onde tem a alça, sempre observando a regra dos 10%. Se a cinta tem, por exemplo, uma largura de 10 centímetros e tiver um corte de 1 centímetro, a cinta tem que ser descartada. E detalhe, cinta descartada é o que? É cinta cortada com a tesoura, ou com uma faca, ou com um estilete, picada ela em vários pedaços, porque se a gente só pegar a cinta e jogar em algum lugar, jogar numa lixeira, com certeza uma outra pessoa vai lá e vai pegar aquela cinta. Então, descarte de cinta tem que ser realmente descarte. Importante também dizer que a cinta nunca deve ser utilizada amarrada em uma outra cinta ou com nós. Por quê? Porque ela vai diminuir a sua capacidade. Sempre que a gente precisar conectar uma cinta a outra, a gente precisa utilizar um conector. As correntes também elas podem ser utilizadas para içamento de peça e elas têm algumas vantagens, como por exemplo, elas podem ser encurtadas ou alongadas. Então eu tenho uma distância maior da peça que eu preciso elevar ou menor, eu posso cortar um elo da corrente e encurtar essa corrente. A durabilidade da corrente ela é maior do que do cabo de aço e do que da cinta. Ela não precisa ser trocada totalmente. Então, se um elo da corrente, se uma perna da corrente que arrebentou, a gente troca só aquela perna. Ela possui um alongamento de 25% antes de se romper. Então, a gente consegue perceber quando ela vai se romper, ela não se rompe abruptamente. Também nós podemos combinar a corrente com a cinta ou com outro tipo de material, cabo de aço, por exemplo. Na inspeção, o que nós veremos? Dobramento, esmagamento, alargamento e o rompimento, como está na imagem aqui ao lado. Nós sempre devemos usar o componente correto para determinada situação, como nós aprendemos agora nas aulas anteriores, e sempre fazer a inspeção desses componentes. Por exemplo, nós vamos levantar um objeto cilíndrico metálico. Qual é o melhor componente? Qual a melhor linga para isso? Corrente, cinta ou cabo de aço? Cabo de aço, ele vai deslizar na peça. A corrente também. Então o melhor é o que? A cinta. Vai segurar melhor a peça, o componente, né? O equipamento que a gente vai utilizar. Então sempre pense nisso. O que nós vamos transportar? Qual é a característica do material que nós vamos transportar? Para onde nós vamos levar esse material? E aí sim a gente vai escolher o equipamento correto.